De dia, ande na rua com cuidado, olhos bem abertos. Evite falar com estranhos. À noite, não saia para caminhar, principalmente se estiver sozinho e o seu bairro for deserto. Quando estacionar, tranque bem as portas do carro e não se esqueça de levar o som consigo. De madrugada, não pare em sinal vermelho. Se for assaltado, não reaja, entregue tudo. São recomendações que todos levamos bem a sério quando o assunto é violência nas cidades. Não é tão simples definir a palavra violência. Segundo sociólogos e pesquisadores deste tema, as conotações deste conceito variam conforme suas fontes. Por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, este termo significa impor um grau intenso de dor e sofrimento que não se pode evitar. Para os militantes dos direitos humanos, a violência é entendida como violação dos direitos civis, mas os estudiosos creem que o seu significado é muito mais profundo. A violência tem várias faces. Na verdade, a violência urbana é apenas uma delas, entre guerras, miséria, discriminações e tantos mais. Os atos transgressores ocorridos no âmbito das grandes cidades, de caráter estritamente agressivo, é fruto da vida em sociedade e na esfera urbana. Caracterizam, em parte, este fenômeno social que se convencionou chamar de violência urbana. O Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo. O índice de assaltos, sequestros, extermínios, violência doméstica contra a mulher é muito mais alto, levando em essas considerações. Suas causas são sempre as mesmas: miséria, pobreza, má distribuição de renda, desemprego e desejo de vingança. Afinal, Schopenhauer estava certo quando disse que o homem é o único ser capaz de fazer mal ao seu próprio semelhante pelo simples prazer de fazê-lo? É a primeira pergunta que eu faço para os três e vou começar ali com o doutor Nival Freire. É muito difícil a gente tratar dessa questão na medida puramente assim conceitual, porque eu sou interiorano e gosto muito dos dizeres das pessoas do sertão. Eles dizem até que as pessoas não são iguais porque, com uma frase bem simples, os dedos das mãos não são iguais, as pessoas não seriam iguais. Então, a questão da reação das pessoas, algumas pessoas reagem ao perigo, a um ataque de uma determinada maneira, determinadas situações que para mim me parecem de extremo perigo, para outras pessoas ele convive com aquela realidade sem grandes transtornos. Então, essa questão é uma questão que realmente é motivo de estudo das mais diversas ramos da atividade humana, porque a questão do perigo, como ele se apresenta, como reagir diante das situações, a polícia estaria preparada para combater essa questão? Essa questão seria resolvida apenas pela polícia ou seriam resolvidas por outras atitudes de gestão de governo? Então, eu acho que dificilmente se chega a uma resposta definitiva, justamente por conta da maneira de ver e sentir, sabe, as idiosincrasias, né, a maneira de ver e sentir de cada um. Então, é muito complicado, mas a gente pode, dentro de uma discussão, chegar a uma resposta mais assim aproximada, ou que faça com que as pessoas possam entender determinadas situações. Como o senhor falou aí no início, Jonas, a questão das conceituações, o que seria violência, é a quebra das regras do convívio social. É uma violência. Tem a violência extrema, que chega ao crime, né? Como a violência do dia a dia. Até uma simples quebra de regra de convivência, uma falta de um bom dia, num condomínio, que as pessoas ficam ali fechadas, já quebra essa regra de convivência. Então, é uma questão muito complexa, mas que realmente abre uma discussão bastante apaixonante. Ok. Professor Ricardo Arruda de Paula. Bem, quando você citou o Schopenhauer, me lembro também do escrito dele, que ele diz da seguinte forma: ele diz que somente o negativo aparece, o positivo não aparece, né? Então, a dor aparece, a falta, a carência de dor, ninguém fala. Então, a violência, ela é tratada nesse programa, como em muitos outros, e é matéria de jornal, de discussão, de literatura, objeto de análise dos sociólogos, antropólogos e até da filosofia, porque é ela que está aparecendo neste contexto.
principalmente no contexto cearense. Se vermos hoje em dia de quem é a culpa, se é da polícia, se é da justiça, que, como dizem os leigos, né, a polícia prende, a justiça solta, que na realidade isso não tem nada a ver. A polícia faz o trabalho dela, a justiça faz o trabalho dela, então as pessoas ficam procurando saber quem é, onde é que nasce o nascedouro dessa violência e como podemos eliminar essa violência. Eliminar, isso nunca acontece, né? A gente deve também saber que tipo de violência está sendo discutido, porque a violência, do modo geral, ela faz parte do contexto humano, social, né? Digamos, a criança, quando nasce, e quando ela vê na frente dela aquelas figuras que ela não sabe distinguir, aquilo ali é uma violência para ela. Então, que tipo de violência estamos tratando? É uma violência social, é uma violência política, é a criminalidade urbana que, no contexto atual, ela só tem crescido. Os índices estão aumentando e são alarmantes. Eu estava discutindo agora há pouco com o colega aqui, o professor Gil Jacó, sobre os índices alarmantes que ele tem com mais propriedade desse crescimento absurdo da violência. Quantos jovens são mortos durante um mês, que tipo do status social desse jovem. E ele estava me contando agora há pouco que 80% desses jovens, né, 80% das pessoas que são mortas são jovens, né? E os crimes praticados são praticados, a maior parte, com armas de fogo. E crimes contra a mulher. Eu tive conversando com pesquisadoras francesas que vinham fazer um trabalho aqui no Ceará sobre criminalidade de gênero, crime contra a mulher. E elas disseram para mim o seguinte: olha, quem mais mata mulher em todo o Brasil é o estado do Ceará. Elas tinham essas estatísticas e sabiam que aqui, porque pelo império do machismo, pela intolerância de gênero, etc., é o estado onde mais se mata a mulher. Então, essa discussão da violência, ou sobre a violência, que, como a Hannah Arendt disse, a cassação da palavra, aqui nessa discussão é aberta a palavra para que a gente possa discutir um tema que é justamente como ela falou, que caça a palavra, né? Que é uma violência instrumental, a violência urbana racionalizada como está sendo posta hoje em dia. Ok, professor Giovanni Jacó de Freitas. É um tema extremamente complexo, porque não se tem um conceito que possa enquadrar e dar respostas, vamos dizer, universais à violência. Então, costuma-se discutir o termo violência na sociologia, né, compreendendo como uma polifonia. Então, a violência, o sentido que ela assume na sociedade, ela é ambígua, quer dizer, um termo ambíguo, e é polífono, porque traz para si vários e múltiplos significados, não é? Porque mesmo se tendo normativamente alguns aspectos ou expressões que são consideradas violentas, mas quando a gente percebe o fenômeno da violência na própria sociedade, a gente vai ver que um ato que é violento para um grupo, para uma região, já não vai ser para outro. Ou as gradações classificatórias daquilo que se chama violência não vai ser universal, nem vai ser para todos. Isso daí termina trazendo já imediatamente essa ideia de quanto é complexo, né, a violência. Agora, mesmo considerado sociológica e antropologicamente essa polifonia, né, também não podemos relativizar ao extremo o próprio conceito, porque há alguns aspectos que são fundantes, que eu diria, é como se fosse o piso onde todos têm que caminhar, que é, partindo dali, então já não é mais aquilo que está exposto, aquilo que é possível de se conviver e de ter um entendimento. Então é o subsolo. Então, quando as regras começam a pôr em xeque a própria sobrevivência física das pessoas, a sobrevivência simbólica, então, de fato, esses elementos vão sendo conjugados dentro de uma certa normatividade socialmente aceita e considerada como violência, né? Mas, mesmo assim, esse termo vai ser sempre compreendido de forma bastante múltipla, né? E particular, em formas particulares.